Olá, muito obrigada por seguir o canal. Vamos dar continuidade ao livro Prioridade número 1. Deixe o seu like, se inscreva no canal e nos conte aqui nos comentários quais livros gostaria de ouvir. Prioridade número 1. Pentecostes significa poder. A complacência não foi a marca registrada dos crentes primitivos, e eles são os nossos modelos de ação. Em Atos 1:8, Jesus disse a eles: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra." O Espírito Santo, e não o espírito de complacência, foi dado para fazer dos cristãos testemunhas eficientes no mundo todo. Porém, assim como nós, eles eram lentos para se mover. Qual foi o resultado? Compare Atos 1:8 com Atos 8:1 para obter a resposta. Os 8 capítulos nos contam sobre a grande perseguição que foi desencadeada contra a igreja em Jerusalém. Ela espalhou todos os crentes, exceto os apóstolos, por toda a Judeia e Samaria. Aqueles cristãos comuns iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8:4. Mas os líderes da igreja permaneceram em Jerusalém. O fato é que todos aqueles crentes comuns, compartilhando as boas novas, me fazem lembrar uma experiência na Argentina. Estávamos lançando uma campanha evangelística com uma reunião ao ar livre, em um lugar chamado Capilla del Senhor. Um grupo um tanto grande ficou ouvindo, quando um Ford V8 que passava parou. Um padre em trajes negros saltou do automóvel, correu até o policial que estava por perto e ordenou a ele que nos fizesse parar. Ao falhar neste intento, o padre voltou para o seu carro, esbugalhou os olhos em nossa direção e ficou assim até o momento que terminamos. No dia seguinte, outro crente e eu ligamos para o padre na sua casa paroquial. No seu escritório, explicamos que estávamos obedecendo ao mandado de Deus de ir por toda parte levando as boas novas. O padre interrompeu. Aquele mandamento era para os apóstolos. Ele não tem nada a ver com aqueles que não são os sucessores dos apóstolos. Eu pedi a ele para ler Atos 8:1 em voz alta. Ele leu. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O padre viu imediatamente que eram cristãos comuns, não apóstolos, que estavam testificando. Ele mudou de assunto e se recusou a voltar a Atos 8. O Senhor permitiu que a perseguição empurrasse aqueles crentes para fora, a fim de ganharem as multidões que tinham negligenciado. Uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vi que Ele poderia esperar de mim que eu também fizesse esse trabalho. Aquela impressão mudou para convicção através de um texto com o qual me deparei quando li o livro de Atos. Lembre-se de como Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para torná-los testemunhas eficientes até os confins da terra. Atos 1:8. Depois veio o Pentecostes. Pedro garantiu aos seus ouvintes: "Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar." Atos 2, 38 e 39. Esse foi o texto que me tocou. Eu sabia que Deus tinha me chamado para si, portanto, a sua promessa inclui a mim. Se você é um cristão, aquela promessa é para você também. Que palavras ou língua poderia, de maneira tão poderosa, levar as pessoas ao serviço ativo para Cristo? Um outro fator motivador é que 2 bilhões de pessoas não alcançadas enfrentam um futuro sem esperanças.
Meditar nesta verdade não traz prazer algum. Gostaríamos que não fosse assim, mas a Bíblia declara que cada ser humano foi afastado de Deus por causa do pecado e realmente está condenado. João 3, 18 e 36. Deus não deve salvação a ninguém, Ele a oferece gratuitamente, pela graça através do seu Filho. Não há outro caminho. Atos 4, 12. Todos os que não estão salvos através de Cristo enfrentam um futuro sem esperanças. Com toda certeza, cada cristão deve meditar nisso. Pense nisso. 1/3 da humanidade está indo rumo à separação eterna de Deus, sem saber que Cristo veio abrir o caminho de volta para Deus. De quem é a culpa por eles não saberem disso? Quem deve levar a culpa? Deus? Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. A cruz provou o significado completo daquelas palavras. Devemos, então, estar abertos para receber a revelação completa de Deus sobre nossa parte. O Dr. Daniel Bacon, há muito tempo, com a Overseas Missionary Fellowship, escreve: a Bíblia ensina claramente que há somente 2 destinos abertos para o homem. Mateus 13, 49 e 50, Mateus 25, 41, 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. A maioria do que sabemos sobre juízo eterno e inferno veio dos mesmos lábios que nos falaram sobre vida eterna e céu. Que direito temos de aceitar os ensinos de Jesus sobre a vida eterna e rejeitar o que ele ensinou sobre a morte eterna? Não pregamos a ira de Deus porque gostamos, mas porque o Senhor nos ensinou isso. A perdição do homem é um fato muito forte nas Escrituras. É um fato que, em primeiro lugar, deveria nos levar a ficar de joelhos, depois nos levar a sair pelo mundo. Sejamos, pois, cientes do cavalo de Troia do universalismo que nos cega para o estado verdadeiro do mundo não cristão e corta a energia vital da ação evangelística missionária. A indiferença incrível. Fiquei assustado com a minha habilidade em aceitar como fato a perdição total da humanidade e ainda permanecer muito apático em relação a todos os povos ainda não alcançados pelas boas novas de Deus. Descobri que muitos outros compartilham comigo esta falha. No livro Confrontando o Cristianismo Casual, o Dr. Charles Stanley escreve: o pecado mais severo dos cristãos é a falta entorpecida de preocupação e cuidado, uma atitude anestesiada de não me importo, estou ocupado, por que deveria me preocupar? É de se admirar que as pessoas estão correndo de frente para a perdição? Enquanto você lê estas linhas, milhares estão perecendo mortos em seus pecados e transgressões. A questão prática, portanto, é: o que você e eu faremos para mudar a situação? Você está disponível para Deus? Se você o ouvisse dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Você responderia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se milhares de crentes das terras ocidentais migrassem para as áreas além das atuais fronteiras cristãs? Aquele exército de embaixadores celestes poderia trazer milhares de milhares para Cristo. Porém, por que poucos cristãos se importam o suficiente para agir de forma decisiva? A perda medonha de almas continua. Talvez o Dr. Christian Weiss tivesse isso em mente quando disse: estou convencido de que a maioria dos cristãos perdeu o alvo da vontade de Deus para suas vidas. Isso foi o que quase aconteceu comigo. Como um crente novo, fiquei sabendo da grande comissão de Cristo e da perdição daqueles que estão sem Ele. Eu me apressei para aprontar-me para ir com o Evangelho até um grupo de pessoas não alcançadas? A resposta é: não.
Meus planos egoístas para minha vida entraram no meio. A batalha foi travada em mim até que eu pudesse dizer a Deus: eu quero o que tu queres para minha vida. De maneira semelhante, Gratton Guinness e sua esposa fizeram mudanças no meio da carreira deles depois do contato com Hudson Taylor, na China. Por quê? Nas palavras deles, enquanto milhões, 10 milhares, 100 milhares de criaturas como nós estão vivendo e morrendo sem nunca ter ouvido falar de um Salvador, não deveríamos agir como se a cristandade fosse a maior ou até a esfera principal do trabalho do Evangelho? Evangelizar aqueles que já são cristãos professos não é cumprir a última ordem do nosso Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma ação necessária. Por que os cristãos tratam o mandamento de Cristo de maneira tão comum, como algo longe da realidade? Suas palavras deveriam formar o alicerce dos nossos planos mais práticos. Ser guiado por sua sabedoria é construir uma vida vitoriosa. Deus pede que cada um responda ao seu chamado. O Dr. Ralph Fried, então diretor da Rádio Transmundial, visitou a nossa Igreja Aliança Missionária e Cristã quando eu era um jovem pastor. Ele nos contou que aos 25 anos de idade tinha uma posição na Burroughs Corporation, em Detroit, vendendo instalações personalizadas para grandes negócios. Fried ouviu o Evangelho e foi salvo. Como uma testemunha fiel, ele contou aos seus colegas de escritório sobre a sua fé em Cristo. Um dia, um dos seus colegas apontou o dedo e perguntou: Ralph, você realmente crê em toda essa coisa que você vem me dizendo sobre a salvação? E que cada homem tem que aceitar a Cristo para ir para o céu? Sim, ele disse, eu creio nisso de todo o meu coração. Seu amigo chegou mais perto para disparar um tiro a queima-roupa. Ralph, se você crê que os pagãos na África e na Ásia, que nunca ouviram o Evangelho, estão irremediavelmente perdidos e você está satisfeito em sentar-se no seu escritório confortável e sacar seu salário, você é o maior hipócrita que já conheci. Aquele desafio, vindo de um homem não convertido, fez com que Ralph não dormisse naquela noite. Ele disse mais tarde: estava pensando sobre todas as implicações do confronto que ele me fez. Estava muito feliz na Burroughs. Tinha uma esposa maravilhosa e um filho ainda bebê. Minha vida parecia ser um sucesso, enquanto se desenrolava diante de mim com um futuro promissor. Porém, quando retornei ao escritório na manhã seguinte, ele não parecia mais o mesmo. A cadeira giratória não parecia mais tão confortável como era no dia anterior. Com o tempo, os Fried se mudaram para atender a uma necessidade maior. Durante 22 anos, eles serviram na área da Cisjordânia e na Síria. Depois, ajudaram a lançar uma estação de rádio que se tornou a Rádio Transmundial. Quantos perdidos foram salvos porque os Frieds reagiram ao claro mandamento de Cristo? Uma pergunta condenatória ainda permanece. Por que o caso dos Frieds é incomum? Por que tal resposta é tão inesperada? O compromisso real entre os crentes é tão raro assim? A obediência de uma pequeníssima minoria não pode contrabalançar os tristes resultados da desobediência da maioria. Não podemos seguir a Cristo e desconsiderar a obra que é tão preciosa para Ele. A Bíblia nos diz que o dia da prestação de contas está chegando para os cristãos. Antes que aquela hora chegue, podemos mudar nossos caminhos? Sim, nós que recebemos a Cristo, devemos esperar que Ele faça mudanças radicais nos nossos planos. Devemos manter nossas vidas inteiramente ao seu dispor. Fazer menos que isso é inaceitável para Ele. Ele está testando profundamente as nossas motivações, como disse que faria. Eis a nossa chance de segui-lo por completo. Se fizermos isso, descobriremos que Deus tem uma parte para cada um de nós no seu plano de resgate do mundo. Obrigada por chegar até aqui.
Ative as notificações para não perder os próximos capítulos de Prioridade número 1. O que Deus quer? Será que estamos cumprindo a nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura? Que isto fique para a nossa reflexão. Deus abençoe.